Irmãos queridos, que a divina paz do Mestre consiga se sedimentar em nossos corações, ainda que nesses instantes de angústia, mais do que nunca nesses momentos sombrios. E a condição de navegantes ou de itinerantes, por conta das sombras que se tornam mais densas, nos permitimos por vezes sermos contagiados pelo desespero e aceitamos diretrizes que na grande maioria das vezes não só não se coadunam com os ensinos do Mestre, como em outras tantas vezes nos levam em sentido contrário. E neste ambiente em que nós interagimos, nós queríamos buscar um pouco a abstração na condição de quem prepara a cova para recebermos a semente. E aí favorecer o crescimento. É muito comum, queridos amigos, impressionados pelo momento social em que estamos, nós não conseguirmos essa abstração e sermos conduzidos onde mais adiante, retirados deste momento, a gente se perguntar: meu Deus, como eu me permiti? Onde estava com a cabeça? Isso não só acontece na modernidade, na pós-modernidade, mas em qualquer momento da história. Nos primórdios, nesta busca do autoencontro também. E hoje nós vamos pegar alguns pontos em momentos distintos para perceber que nos distraímos ou somos impressionados e nos deixamos ser conduzidos. A proposta é que a gente consiga identificar. Porque neste barulho, com todas essas vozes, com falsos brilhos, a gente se deixa ser conduzidos. Então, veja, deixa eu pegar um exemplo bem característico. No mundo dos nossos dias, nas grandes corporações, as empresas que brigam pelo mercado competitivo e muitas vezes não conseguem um resultado, mesmo identificando que qualificou os seus colaboradores, auxiliou, criou um fluxo e ela contrata uma empresa. Essa empresa, em dias idos, era chamado de consultores, chamavam a consultoria, nos dias atuais chamam coaching, e ele vai identificar, e quando ele apresenta soluções, a gente diz: mas como? Isso era tão perceptível. Só que dentro daquele instante, tolhidos e impressionados, nós não conseguíamos ver. E quando vem alguém de fora, diz: olha, a porta estava do teu lado, tu só estava olhando em outra direção. No ambiente do povo de Deus não é diferente. Por exemplo, João que escreve livros tão importantes. João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: não vos escrevi porque desconheceis a verdade. Te escrevo porque vocês conhecem. E aí, queridos irmãos, até que ponto nós conhecemos a verdade? Porque esta verdade a que João se refere não é outra,
senão Jesus? Até que ponto nós temos o Cristo em nosso espírito, na plataforma das nossas decisões, para que a gente consiga caminhar, entendendo que estamos seguindo os passos dele. Porque nós já estamos na terceira revelação. Isso implica dizer que nós temos mais conteúdo, conhecimento. Poderíamos fazer isso em inúmeras analogias, como se fosse a infância, o fundamental, o nível médio. Eu estou fazendo essa analogia porque no ambiente de espiritualização, nós não podemos dizer que estamos em um doutorado. Não podemos dizer que estamos em uma graduação. É claro que isso se conflita quando nós associamos ao avanço intelectual e tecnológico. Estes sim, estes são de mundos mais evoluídos. Então, queridos amigos, nós precisamos analisar isso com mais profundidade. Como aumentar esse nosso contato com Deus? Porque é bom que nós ressaltemos que o que sabemos de Deus, nós sabemos por intermédio do seu Filho, Jesus. O quanto há do Cristo em nós é o quanto nós percebemos de Deus em prática. Esse mesmo João, queridos irmãos, vai nos favorecer em outro livro. Mas de repente a gente pode ficar em um ambiente refratário por ficarmos em uma posição defensiva por conta do conflito ideológico que estamos vivendo. Para favorecer essa abstração, ou para enfatizar o quanto é fácil, ainda que para nós, que asseveramos que somos cristãos, estarmos caminhando em direção contrária, nós poderíamos trazer para esse momento o povo hebreu. O povo hebreu que vivencia as leis, não consegue perceber o Cristo, o ungido, o Messias, predito. É tão interessante isso, que na carta ou na epístola de Paulo aos Hebreus, que foi tão questionada, e hoje em dia se chega à conclusão que ela foi questionada porque Paulo escreveu para um público específico, para o público que conhecia as leis e os profetas, a Torá escrita e a Torá oral. Conhecia a Torá e a Tanakh. E é interessante que quando Paulo escreve aos Hebreus, estes ressarcem. Ou melhor, eles tentam ficar em uma posição de evasão. Porque Paulo, ele começa tecendo, e há coisas belíssimas. Ele diz que Deus fala ao povo hebreu pelos profetas e pelos pais, a tradição. Mas agora ele falaria pelo Filho, a quem ele fez herdeiro de tudo e construtor da terra. Mas é interessante que no terceiro verso desse primeiro capítulo, ele diz que Jesus tem um caráter divino. Caráter é uma palavra grega, que nos dias de hoje a gente fala de bom e mau caráter. Mas naqueles dias, caráter tem a proposta de ser o ser divino, ou dentro de uma estrutura que se vulgarizou,
o selo de Deus. O selo daqueles dias, e eram dias distintos. Não era fácil a escrita. E como reconhecer quem mandou uma mensagem? Então, qualquer autoridade, ela tinha um anel, e nesse anel tinha a sua definição em alto relevo. Quando se escrevia uma missiva, uma carta, se dobrava, botava a cera quente e a autoridade impressionava aquela cera quente com o seu anel, que estava em alto relevo, e a carta ia em baixo relevo. Então Jesus é a missiva viva de Deus. Ele é o selo de Deus, o caráter de Deus. Mas ainda assim o povo hebreu não o reconheceu. O que dirá de nós, que vivemos a pós-modernidade, que vivemos contagiados por informações de todos os tipos, que somos massificados pelo conhecimento e que não aprofundamos a busca deste conhecimento. A prova disso é que nós replicamos mensagens e informações que sequer são verdadeiras, porque nós não questionamos. E nós precisamos, meus irmãos, percebermos Deus em nós. Termos esta profundidade ou o aumento no nosso relacionamento com Deus. Porque tudo é questão de relacionamento. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa em profundidade, quando nós a conhecemos, nós passamos a ter confiança. E quando temos confiança, nós seguimos. Quando um pai para um filho, meu filho, faça assim. Eu vou esperar você tal hora. Me espere em tal local. Tal hora eu te pego. E a pessoa vai. Porque é o meu pai. Eu confio nele. Por exemplo, imaginemos a profundidade do relacionamento com o primeiro homem que aceitou a proposta do monoteísmo. A profundidade do relacionamento de Deus que Abraão teve para sair de Ur, na Caldeia, em busca de uma terra e gerar, prestemos atenção, uma civilização gigantesca onde ele não conseguia gerar um filho. Essa confiança divina, essa confiança em Deus, que relacionamento tão profundo Abraão teve para confiar e sair e seguir. Eu hoje, porque estamos mais conversando sobre João, eu queria trazer um livro. Esse livro é um livro, antes de tudo, de esperança. E esperança, queridos irmãos, é algo por demais necessário nesses dias difíceis. Nós queríamos falar do Apocalipse. Apocalipse é a junção de duas palavras gregas. Apó, que é um prefixo que significa tirar, e calíptico, que quer dizer cobertura, véu. Apocalipse, então, é tirar o véu, tirar a cobertura. Em outras palavras, mostrar. Mostrar Deus para que tenhamos mais intimidade com Deus, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E como isso é importante para este momento. Se nós tivermos confiança em Deus, nós seguiremos, porque entendemos que estamos em um período de transição. Ora, queridos amigos e irmãos, a fundamentação disso é de cunho
imprescindível para a nossa evolução. Neste livro, o Apocalipse, que também foi escrito por João, no capítulo 3, versículo 20, tem um instante de tanta beleza e plenitude, de tanta nitidez. Percebamos, diz assim o texto: eis que a vossa porta bato, e se me escutares e abrir, eu entrarei e cearei convosco. Esse ensino, ele é rico no simbolismo. Toda a Bíblia é rica em símbolos, mas o primeiro e último livro suplanta os demais: a Gênese e o Apocalipse. Se nós tivéssemos conhecimento da civilização judaica, nós saberíamos que o relacionamento de Deus com as criaturas se dá na comensalidade, no dividir do pão. É por isso que em palestra passada nós falamos a caminho de Emaús, quando Jesus divide o pão, quando é reconhecido. É por isso que Melquisedeque diz a Abraão: esse pai é o pai da fraternidade, onde nós seremos conhecidos no dividir do pão. E nós, queridos irmãos, deveremos entender que Jesus é atemporal. O que isso quer dizer para esse instante específico? Que Jesus continuadamente bate à nossa porta. Só que nós, alheios, aturdidos, temos aberto, muitas vezes, os porões do nosso ser. A condição instintiva. Porque não é diferente nesse terceiro momento que estamos. Nós hoje somos espíritas. Nós espíritas recebemos mais informações. Teoricamente, nós temos um relacionamento mais profundo com Deus. No livro, queridos irmãos, Justiça Divina, em uma mensagem de 1961, é um estudo que Emmanuel, através de Chico, faz com alguns trabalhadores. Em uma de suas mensagens, Emmanuel diz assim: se o conhecimento da reencarnação já te felicita, olha que riqueza, gente. Ou seja, sabermos da reencarnação é uma proposta que nos traz felicidade, porque isso vai de encontro ao imediatismo. Nós ampliamos a visão e entendemos que esse instante é um capítulo na trajetória da nossa existência. E como todo capítulo, ele tem os capítulos que antecedem e existirão outros. Só que a riqueza divina com a doutrina espírita é que o hoje ele passa a ser uma referência. Porque o amanhã depende deste hoje. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. É por isso, queridos irmãos, que nós deveremos nos ater e fazer um crivo daquilo que nos chega. Porque muitas vezes chegam informações e até mensagens que a gente acredita, mas não passa dentro do ambiente doutrinário da doutrina espírita. Porque com o advento do livre-arbítrio, por nós agasalhado, isso vai de encontro ao determinismo. Em espiritismo só existe um determinismo,
é que um dia todos nós seremos plenos. Um dia todos nós seremos felizes. A celeridade dessa conquista dá-se nos nossos escolhos. Eu postergo, eu procrastino, eu faço a seleção da dor e do amor. Por isso, quando algumas mensagens chegam dizendo assim, vocês escolheram isso, não tem uma fundamentação doutrinária. Porque quando Jesus veio, a proposta do Cristo é o amor. Faz-se importante, necessário até, que nós comecemos a perceber o calhamaço de informações e eu começo a filtrar. Opa! Parece, mas não é. Não tem o cheiro de Deus. Não me toca algo. Não se veicula ao conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário ele tem passos concatenados. E para que nós entendamos, doutrina espírita é assentada em um tripé. A precisão das informações, dos aplicativos dos nossos dias, eles se dão porque se faz um triângulo nessas informações por satélites e precisa o campo. Por isso que os aplicativos que nos mostram locais, endereços, eles são precisos porque eles passam por uma formatação triangular. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. No livro Fonte Viva, Emmanuel, mais uma vez, e ele faz a introdução deste colar de pérolas, dizendo que a doutrina espírita se lastreia na ciência, na filosofia, mas o seu principal cariz, o seu principal formato é o vínculo religioso, é o religar da criatura ao Criador, onde os nossos atos, ainda que fragmentados, falam do todo. Falam de Deus. Se isso não ocorrer, nós estamos emanando outros diapasões, que poderíamos chamar de barulhos. Existe um barulho ensurdecedor. E nós temos que ter um crivo para saber quando é o que o Cristo nos chama. Quando é a voz do Mestre. E para aqueles que tenham dúvidas, a voz do Mestre pede sacrifício, porque pede para que a gente visualize o outro. Quando as vozes, elas aumentam o nosso ego, ela massageia o nosso orgulho, pode até lhe dar um conforto, mas não é a voz do Cristo. A doutrina espírita, neste mesmo livro, também encabeçado, tem a sua introdução por Emmanuel, este livro que estamos falando, A Justiça Divina. Ele diz que a doutrina espírita é um anal em condições de suplantar as tempestades do mundo materialista em que nos encontramos. E que Allan Kardec conseguiu fazer essa construção com todo o barulho do seu momento social. Eram as vozes acadêmicas, mas ele conseguiu escutar o timbre divino e percebeu a imortalidade como liga juntando esses saberes. É um deleite, queridos irmãos. Enquanto aqui eu estava, porque vejam, João falando do que trazia no peito, Paulo ajudando aqueles da sua raça, aqueles que estudaram a lei, mas ficaram presos na letra morta.
para que a gente não fique só no ambiente da teologia. Beethoven. A história de Beethoven é muito significativa. Porque nós sabemos que ele paulatinamente foi perdendo a audição. E sabe o que é interessante, queridos irmãos? Que quanto menos ele escutava, mais as vozes divinas ressoavam. Na acústica do seu ser e saía como uma trombeta de Deus. E ele ali conseguia regimentar violinos, oboés, pianos, para que cada um tirasse o que tinha de melhor de si e formasse essa cascata de som levando luz que transcende o tempo e o espaço. Em dado momento, Beethoven diz: o que eu trago no peito é preciso que saia. E saiu, nítido, límpido. E apesar dos sons e dos barulhos, que chegamos até a confundir com música, quando Beethoven soa, a alma se pacifica. Porque houve a necessidade de cercear o som lá fora, para que ele escutasse o som de Deus em sua alma. Nós não podemos desconsiderar esse momento que estamos passando. Porque um dos grandes nomes, nós já falamos nisso, do estudo da sociologia é Weber. E Weber diz que ninguém consegue dizer que está abstraído do contexto social. Porque termina que nós somos tendenciosos. E quando Weber fala, no tempo de Weber não tinha rede social. Como, queridos irmãos, que a gente pode se dizer não tendencioso? Nós não estamos sendo tendenciosos a Jesus. É duro isso. Eu vou trazer aqui, dentro dessa nossa análise, que a gente só está fazendo uma análise dos barulhos, dos sons, das dificuldades que nós temos de termos um relacionamento profundo com Deus. E por conta desse relacionamento profundo, a gente não conhece Deus e a gente está seguindo vozes outras que não falam da plenitude. Um bioquímico inglês chamado Robert de Hope, ele se baseou em um estudioso do comportamento humano, que foi um grego armênio. Ele era mais místico do que um psicólogo, Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff. E Gurdjieff, ele tem uma alegoria chamada Alegoria da Carruagem. Ele diz que o ser humano é uma carruagem, onde os cavalos que normalmente quem guia é o instinto. Que o cocheiro que tenta manobrar os cavalos, o instinto, é o intelecto, frio. E a alma, o espírito, é o passageiro que está dentro do ambiente físico. E o que ele diz que é mais difícil é a falta de diálogo. Que ou a gente está sendo carreado pelo instinto ou pelo intelecto. Quase nunca. A gente deixa no comando o espírito que vai fazer um vínculo afetivo da condição instintiva com o intelecto, para que a gente possa ascender. O instinto fala da selvageria humana. O intelecto fala da frieza e da indiferença. Aí, este bioquímico inglês chamado Robert de Hope, ele diz que a humanidade vive um estágio de sono. E ele cria 5 estágios de sono. Esse sono é o quanto a consciência está adormecida. Ele fala do sono sem sonhos, do sono com sonhos, da consciência em despertamento, da consciência desperta e da consciência cósmica. E
O que neste momento promove um certo impacto é que, queridos amigos, apesar do volume, do conteúdo de conhecimento, seja intelectual, tecnológico, espiritual, uma grande parte vive um sono sem sonhos. Esse sono sem sonhos, segundo Robert Hope, é apenas o domínio da condição instintiva. É quando a gente vive para comer, para dormir, para o sexo. Sequer tem a visão da formação da família, do procriar. É só a satisfação egóica. Aí vem a condição do sono com sonhos, que é quando você já começa a ver um pouco além de você. Mas além de você, com relação desse instante, mas ainda preso em você. É uma visão em que você já começa a pensar no amanhã, não somente no momento. Olha que interessante. De baixo para cima é o segundo degrau na visão deste homem. E nós poderíamos entender que é quando a gente ainda está pensando na gente, mas a gente já pensa, como é que vai ser meu mundo amanhã, como é que vai estar a natureza. Ainda está preso a mim, mas eu já estou pensando no amanhã. A consciência em despertar, ela já começa a colocar as pessoas dentro do seu sonho. Ainda são aqueles que têm uma proposta de ajuda mais preso aos seus interesses, como a consanguinidade, os interesses de ordem material, financeira, que abocanha a grande maioria. Que as pessoas estão apresentando uma proposta de que estão preocupados com os outros, mas na íntegra estão somente pensando em si mesmo. A consciência desperta, porém, ela já consegue ter ações voltadas para outros, sem outros propósitos que não seja ajudar. Ainda não tem o seu tempo integral voltado para isso. Mas já envolve, já tem ações, já pensa no coletivo. Não era esse tempo, não é dedicação plena, mas vai além da sua visão exclusivista. A consciência cósmica, por sua vez, nós poderíamos atrelá-la a Paulo. Não sou eu mais que vivo, mas Jesus que vive em mim. Observemos agora Jesus. Jesus, queridos irmãos, Ele tem a condição da plenitude, mas Ele vem aos báratros da terra, ao psiquismo denso. E ainda assim, ele não vem jungido à riqueza romana, nem à hierarquização farisaica. Ele vem à condição do carpinteiro humilde. Não há nenhum pensamento voltado para ele. Ali é puro exclusivo a proposta de ser missiva viva de Deus, para nos dizer quem é Deus, para aumentar o nosso relacionamento com Deus. E a sua proposta é prática, ortopraxis. Não é proposta de adoração. Não, queridos irmãos. É proposta de tornar a vida melhor. É muito importante, porque nós cometemos erros nas áreas que nós dominamos, ou supostamente dominamos. Eu queria até dizer para vocês, uma experiência particular, me perdoe. Tantos exemplos, nomes que verdadeiramente poderiam ser trazidos. E eu vou trazer uma experiência minha, que é a experiência comum. A gente convive com a mediunidade desde criança. E então estou eu em uma noite natalina. A gente tinha feito alguns trabalhos e tinha mediúnica.
E mediúnica em noite de Natal, a gente costuma dizer assim, para quem não tem família. Estava eu na mesa mediúnica e me vitimizando. Cheguei à conclusão assim, eu vou pedir ao plano espiritual para receber uma mensagem muito bonita, porque eu estou aqui, é noite de Natal. Então, para que Deus alegre mais minha alma, que eu estou meio abatido. Veja que egoísmo. Mas a gente se utiliza de alguns aparelhos para diminuir. Então, eu já tinha recebido 3 entidades sofridas, e eu então disse assim para o benfeitor amigo, meu irmão, eu queria receber uma mensagem que traduzisse a riqueza da vinda do Cristo. Eu já recebi os irmãos, por gentileza, é noite de Natal. Eu estou aqui sozinho, nos deixe receber essa mensagem. Meus queridos amigos, fez-se uma noite escura e sombria, fechou-se o tempo. E eu até naquele momento pensei, meu Deus, será que ele entendeu que ao invés de eu pedir uma mensagem de Natal, eu pedi para ele me levar para um umbral? Porque era uma sombra densa. Fez-se um silêncio. E os médios sabem do que eu estou dizendo. Parece que o ar congela. Parece que o tempo para. Você não tem contato com a sua condição fisiológica. Naquele momento, você tem vínculo espiritual. E aquele silêncio e aquele escuro. E eu empenhei, disse agora. Preparei o papel, ali o lápis, a mensagem vem. E eu vi um toque muito longínquo, como se fosse um guizo de Natal. E a voz por trás da montanha dizia assim, Jesus nasceu, é Natal. E eu disse, pronto, agora a mensagem veio. Mensagem veio. Nada. Esperei mais um pouco. Nada. O irmão que conduzia o trabalho disse, meus irmãos, estamos chegando ao fim. E aí eu me voltei para o trabalhador espiritual e disse, meu irmão, e a mensagem? E ele disse, mas não já veio? Eu disse, só veio dizendo que Jesus nasceu. E ele disse, você quer mais? O que é que pode advir a mais do que com a vida do Cristo? Jesus é a síntese das leis divinas. Tudo se modificará a partir de agora. A vinda do Cristo não vai ficar presa no tempo e no espaço, por mais que os homens queiram alocar. O nascimento do Cristo em nossas almas dar-se-á em tempos distintos, em locais distintos, todas as vezes que o ser humano se permitir escutar o toque do Cristo na porta dos nossos sentimentos. E nós abramos esta porta para que Jesus ceie conosco, compartilhe os seus ensinos conosco. Nós estamos precisando aumentar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos sentir mais o Cristo, não no templo, mas sentir o Cristo em nós, para que sejamos um templo vivo, onde quer que nós nos encontremos, ali tem a presença de Deus. Quando a doutrina espírita anunciou o advento, fora da caridade não há salvação, libertaria o homem de todas as ideações, ideologias, para que não ficasse preso ao tempo e ao espaço, para que o homem pudesse promover o bem onde estivesse e a caridade em seu exercício aprofunda o nosso relacionamento com Deus.
E nós começamos a perceber por que Jesus dizia que nós, a condição de sal da terra, a condição de filhos de Deus, polvilharíamos a terra com sua presença. A caridade, a caridade. A caridade, queridos irmãos, nas palavras de Paulo, é paciente, é benigna, tudo aceita, tudo tolera. Ah, queridos irmãos, quando identificamos as pessoas argumentando com orgulho e com egoísmo, mesmo dizendo que está representando Cristo, Jesus asseverava que os seguidores do Cristo seriam conhecidos por muitos se amarem. Quem ama promove vida, vida de verdade. E a verdade trazida pelo Cristo é o amor. Só o amor nos promove, intensifica e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Eis porque João dizia da necessidade de amarmos o próximo, porque nós o enxergamos. E se não enxergarmos o próximo, não conseguiremos amar a Deus, que não o percebemos. Muita paz. E vamos agora para a preparação do passe. Irmãos queridos, de posse das informações, sentindo a presença de Deus em nossa alma, eu queria dizer que o trabalho espiritual está intenso. É claro que não podemos deixar de registrar as influências negativas. Mas já foi startado este momento de transição. Então, a quantidade de espíritos vinculados a Deus, que nesse instante possamos nos desprender, trazer a imagem de Jesus, porque onde tu estiveres, tu te encontras vinculados a Jesus, e espíritos amigos já se encontram efetivamente no teu lar, junto a ti, auxiliando-te e auxiliando aqueles que a ti vinculam, sejam encarnados ou desencarnados, também necessitados. E sentindo a presença de Jesus, dialoguemos com Ele. Senhor, vós que sois o guia, nos tirando do labirinto dos erros, vós que sois a ponte a transcender os penhascos, vós que sois o fármaco a combater todas as enfermidades e patologias, vós que sois a luz a dissipar todas as sombras, tu que és o pastor e nós que somos ovelhas, que estamos perdidos, enfermos, a vós buscamos. Jesus, Jesus, neste instante tão difícil, nos ter a certeza que teu olhar nos alcança e que existais no leme desta nau e que nos conduzirá além destas tormentas tão intensas. Oh Jesus, que a tua divina paz nos guie, que assim seja.
Em verdade, o momento pede. O momento pede para que a gente tenha certeza que Deus está no leme, para que o desespero não se assenhoreie de todos nós e que a vida estuante do Cristo prossiga. Adiante, mensageiros do bem, não temamos, porque Jesus está à frente. Muita paz.